Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada do romantismo brasileiro. O foco vai ser bem em José de Alencar e na obra Iracema, que é super emblemática. Temos aqui uns materiais, textos didáticos, né, sobre o período. A ideia é tentar entender como o Alencar, como ele buscou construir uma identidade nacional para a nossa literatura, usando o indígena, a natureza daqui, certo? Bom, para começar, por que o romantismo explodiu assim justo naquele momento histórico do Brasil? Qual era o caldo cultural? Olha, foi um período muito fértil, né? Logo depois da independência do Brasil, o país estava buscando se afirmar politicamente, claro, mas culturalmente também. Tinha influência da Europa, sim, isso é inegável, mas ao mesmo tempo existia um desejo muito grande de encontrar, de valorizar o que era nosso, o que era genuinamente brasileiro, sabe? E aí o romance, como gênero literário que era mais flexível, mais adaptável, caiu como uma luva para essa busca por representação, ganhou uma popularidade enorme. E nesse cenário todo surge o José de Alencar. As fontes que a gente tem aqui colocam ele como, tipo, a figura central mesmo, né? Com esse projeto bem claro de criar uma literatura nacional. Exatamente. O projeto do Alencar era muito ambicioso e, eu diria, fundamental para aquele momento. Essa coisa de valorizar as raízes, a cultura local, isso era um pilar do romantismo, e ele levou isso muito a sério. Ele até escreveu sobre isso, né? Criticando outros autores, dizendo que usavam uma linguagem muito clássica, assim, que não combinava com personagens indígenas. Ele queria algo que soasse mais autêntico, moldado pelo que ele chamou de língua bárbara. Sim, essa é uma discussão fascinante. Ele via a língua como parte essencial dessa construção de identidade. Ele buscava uma forma de escrever que refletisse não só os temas, mas também um jeito brasileiro de sentir e falar. Mesmo que essa ideia de língua bárbara seja complexa e hoje a gente veja com outros olhos, né? Mas o interessante é como ele não ficou só nisso. Ele explorou muitas facetas do Brasil. É verdade. Não foi só o indianismo. Não mesmo. Ele escreveu romances urbanos, olhando para a sociedade da corte no Rio de Janeiro, fez romances regionais, mostrando costumes de outras partes do país, os históricos, revisitando o passado colonial, e, claro, os indianistas, como o Guarani, e principalmente Iracema, que talvez sejam os mais icônicos dessa busca pela origem, pela identidade brasileira. Falando em Iracema, a famosa Lenda do Ceará, aquela história da Índia Tabajara, a Iracema, e o colonizador português o Martim. Os textos destacam muito essa idealização do indígena, né? Aquela pureza, coragem, a lealdade e a ligação fortíssima com a natureza. Totalmente. Essa idealização e a conexão com a natureza são marcas registradas do nosso indianismo romântico. E Alencar usa técnicas bem específicas para criar essa atmosfera que ele queria como nacional. Que tipo de técnicas, por exemplo? Bom, as comparações são um exemplo claro. Ele está o tempo todo comparando os personagens, especialmente a Iracema, com elementos da natureza. As lágrimas dela caindo como folhas de árvore, a tristeza dela que parece de um cajueiro quando seca, é quase uma fusão. E tem também o jeito que a Iracema às vezes fala de si mesma, na terceira pessoa, sabe? Iracema perdeu sua felicidade. O Alencar via isso como uma forma de simular uma fala indígena, de dar essa brasilidade para a escrita dele. Interessante isso. E tem um trecho que a gente separou aqui para analisar, acho que é o capítulo 28, que mostra bem a tristeza da Iracema, quando ela percebe que o Martim está distante, que ele está pensando na Virgem Branca lá de Portugal. Ah, sim. Essa cena é muito reveladora. Ela diz que os olhos dele procuram a flor do espinheiro, que é branca como a pele da europeia, e não mais o genipapo escuro, que seria o símbolo dos tabajaras. É uma cena bem carregada de emoção, né? Muito. Ali a gente vê o drama humano por trás daquele mito de origem que ele está construindo. Mostra o conflito cultural de forma bem subjetiva, a melancolia que está ali naquela união. A gente sente a dor dela, a percepção da perda. É a subjetividade, a exploração dos sentimentos, que é algo muito forte no romantismo, né? E essa tristeza toda já meio que anuncia o final da história, o destino dela. Com certeza, essa melancolia toda prenuncia o fim trágico da Iracema. Ela acaba morrendo, né, de tristeza,
logo depois de dar à luz o Moacir, que é o filho mestiço, o símbolo desse novo povo brasileiro. Então essa cena condensa tudo, a beleza da escrita, o lirismo, o conflito entre as culturas, a dor pessoal, tudo a serviço daquele projeto maior do Alencar. Então, para a gente amarrar as pontas, o Alencar, com o Iracema, ele não estava só contando uma história de amor e desencontro. Ele estava, de forma muito consciente, construindo uma imagem literária para o Brasil, escolhendo o indígena idealizado e a natureza exuberante como os símbolos dessa identidade que estava nascendo. Exatamente. Era um projeto literário com objetivo muito claro de construção nacional. E isso talvez levante uma questão importante para a gente pensar hoje, né? Como será que essa visão, essa imagem idealizada, romântica do indígena que foi criada lá no século XIX pelo Alencar e por outros, como ela ainda influencia o jeito que o Brasil se vê? E como a gente se relaciona com as populações originárias e com a nossa própria identidade mestiça hoje em dia? Fica aí a reflexão, né?